aí, já imaginou Ronnie James Dio fazendo cover de Maiden precisamente da Aces High? Eu digo que alguém imaginou. Mas para o bem e para o mal, isso nunca aconteceu e nem acontecerá. Digita aí Computer God para dar aquela forcinha e levar o vídeo adiante e vamos conversar. Bem-vindo, bem-vinda a esse microcosmo de rock, metal e cultura geral. Eu sou Ana Franskowiak, escritora, tradutora, revisora e a nômade cósmica, e eu tava lá pensando com os meus botões, sobre o que eu vou falar com o pessoal hoje. Será sobre The Humanizer ou sobre o Angry Machines, já que estamos no nosso julho mágico. Veja o vídeo passado se você não entende do que eu tô falando. E aí eu vim aqui falar dos dois e ao mesmo tempo de nenhum. E vocês já vão entender o que eu quero dizer com isso. E não é que arte boa ou excelente acaba mesmo se passando por profecia, justamente por ser atemporal. Eu tava de boaça, então, preparando lá os roteiros, quando me chega uma mensagem. Eu deixo quieta para ver depois, afinal vamos combater todas essas procrastinações típicas destes tempos atuais, não é mesmo? Aí recebo outra, agora o bagulho ficou sério, para tudo que você está fazendo, confere isso aqui, tá. Aí eu fui conferir e era isso que eu falei lá no início. Alguém com inteligência artificial recriou, ou melhor, criou o Dio cantando cover do Maiden. E eu que protelei tanto para falar desse assunto, porque eu não tinha opinião formada, pensei, ok, chegou a hora de falar. Ah, e só para atualizar, hoje, quando eu abro o navegador, primeira coisa, outra dessas invenções, dessa vez com ele cantando Headless Cross. E conhecer essa parte da biografia do Saba original com o Tony Martin, ninguém quer, né? E o que eu já perguntei uma outra vez, o disco é ruim? Ou você que não quer admitir que por anos fui fantoche de crítico? Já tem vídeo sobre disco ruim aqui, depois vocês confiram lá também. Eu até anotei os tópicos aqui, mas eu tô mais ou menos livre, e se eu for lembrando de coisa eu vou falando também, até porque esse tema de hoje meio que furou fila, então já aproveito. Eu estou aí numa batalha para chegar a 666 pessoinhas, 6.666 inscrições no canal até o final do ano, então se você gosta dos temas que eu trato aqui, te inscreve, criatura, e mostra pra alguém que vai gostar também. E fica até o final porque eu quero anunciar algo muito bacaníssimo que mostra que nem tudo tá perdido. Ou, tô tentando que não, em termos artísticos. Voltando então, o que eu senti ao ouvir esta, digamos, brincadeira digital? Ah, que legal, ela vai ficar feliz, afinal é um artista que ela gosta pra caramba. Não, gente, foi uma mistura de repulsa, medo, tem a ver talvez com aquela noção de Vale da Estranheza, não sei se vocês já assistiram vídeos sobre, se já leram. É um tema legal até de eu tratar também, se eu achar algum gancho oportuno. E tipo, eu sei que não é a primeira vez que alguém faz isso, mas justamente por ser um artista do qual eu gosto tanto, talvez por isso que tenha me tocado dessa maneira, eu pensei, ok, agora fomos um pouquinho longe demais. Outros casos que ganharam bastante notoriedade. Um deles, inclusive, ganhou vídeo lá no canal Desconecta. Marcelo já participou aqui, eu vou deixar o link para vocês conferirem. Um fã, cansado de esperar por uma possível volta do Oasis, vai lá e cria um disco inteiro, com direito a membro da banda elogiando. O outro, esse também já tinha me tocado de uma forma muito negativa, mas eu não tinha comentado, que é: pegaram o Kurt Cobain para cantar músicas do Hole. Eu não vou nem tocar na questão da misoginia envolvendo isso, e Hole é uma das minhas bandas preferidas dos anos 90, sim, incrivelmente poética, filosófica, mas isso eu vou deixar para outro momento. Um tremendo desrespeito com ele, com a Courtney, enfim. Eu tenho aqui um vídeo sobre Nemi Montoya, que é um quadrinho magnífico. Quem ama metal não pode ficar sem ler, depois vocês confiram lá. E tem uma tirinha, daquelas únicas, assim, que eu acho genial. É a Nemi jogando o celular contra a parede e simplesmente escrito Dumb Girl Smartphone. Algo do tipo, conforme as coisas vão ficando cada vez mais inteligentes, talvez, apenas talvez, em alguns casos, as pessoas vão ficando um pouquinho menos. Fato é, absolutamente toda ferramenta, ideia, etc., por melhor que seja, em algum momento vai ser pervertida, entre todas as aspas. Um ótimo uso dessas ferramentas
Por exemplo, para produção de texto atualmente, é você pedir daqui a pouco algo mais complexo do que um mero sinônimo lá. Por exemplo, no sinônimos.com, eu mesma já usei, tipo, escreva essa frase em diferentes estilos, como falaria uma pessoa mais formal, uma criança e por aí vai. Mas também eu confesso que foi só dessa vez, e aí eu voltei para minha escrita, tanto de roteiros quanto dos livros, botando a mufa para funcionar mesmo e quando muito usando sinônimos.com, porque eu gosto dessa jossa, de todo o processo ali do trabalho, até quando dá um bloqueiozinho, você para, vai fazer outra coisa, daqui a pouco vem uma ideia, de repente até melhor do que a idealizada, mas eu também brinquei com o nosso já conhecido Gepeto de outras formas. Eu pedi para ele me contar um pouquinho sobre o Grom, do Behemoth, também sobre o Nêmesis Divina, do Satyricon, e o Heaven Shall Burn, do Marduk. E, gente, não confie 100% no que ele vai falar para vocês. Tinha um monte de data errada. E pedi também do Entron Darkness Triumphant, do Dimmu Borgir. E ele disse que é muito legal lá a participação da noiva do Shagraf. É verdade, ela participa da Night's Masquerade, mas ele entendeu que era o Silenoz. Nada contra se fosse, mas, né? Ou seja, a tecnologia é sempre bem-vinda para tarefas puramente mecânicas, que auxiliam a criatividade, esta coisinha que até onde se sabe é um atributo inteiramente humano, demasiado humano. Até uma colher, por mais rudimentar que pareça, é um artefato tecnológico. Nós não estaríamos aqui sem fazer o uso desses objetos, desses programas, falando assim numa linguagem mais atual. E é aquela coisa, é só não deixar que ultrapasse certos limites, digamos assim. Ou seja, não deixar que algo crie por nós, porque pode ser que a gente tenha até mais problema do que se opte por, criar a gente, quebrar a cabeça um pouquinho mais no bom sentido. E podem ver que a tecnologia, os seus avanços, é discutido desde muito, muito tempo, desde Frankenstein, que eu falei também já em vídeo. Vejam o meu vídeo onde eu falo sobre ele, um disco muito importante para mim, mas muito antes mesmo, tipo lá nas lendas gregas, onde tinha o deus Hefesto, ele é um ferreiro, e seus servos eram, dá para dizer, autômatos. Olha onde esse pessoal estava pensando desde já, ou seja, não tem como fugir disso. Porém, como eu disse, tudo tem limites, por mais que você seja uma pessoa a favor das inovações, e eu acredito que eu sou, e até bastante maleável, eu mudo de opinião desde que me ofereça argumentos. Mas qual é esse limite então? Para mim seria limites éticos e, como eu disse, não deixar que usemos essas coisas para tentar substituir o insubstituível, se é que você tá entendendo, tá captando o link com a The Humanizer. Ou seja, não largar a nossa humanidade nas mãos, metafóricas ou não, de coisas, ou até mesmo de pessoas desumanas, saca? Isso passa, por exemplo, por uma discussão até bem anterior sobre shows com hologramas do Elvis, do Frank Zappa, recentemente o comercial onde reviveram a Elis Regina, que, na boa, aquilo mexe com os sentimentos legítimos das pessoas, seja de quem é fã da artista, seja de quem viveu uma época e tem memórias afetivas lá. Mas nós estamos falando de uma empresa, e ainda mais empresa automobilística. O que as empresas querem se não unicamente din-din, caramba? Ou seja, há muitos jeitos de desumanizar as pessoas, seja das formas mais explícitas, e eu diria que essas são as mais fáceis de combater, dependendo da situação, afinal, ela já se apresenta como tal, mas nesse caso é muito perigoso porque tá todo mundo exaltando, ai que lindo, viva, né? Até começar a vir essas coisas sinistras, como a que motivou o vídeo de hoje. Quem menos faz é quem mais ganha. Onde? Em várias situações. Por exemplo, vejam o que está motivando greve de roteiristas, atores, atrizes, livros sendo escritos inteiramente com essa tecnologia, usurpação daqui a pouco de artes de pessoas que passaram horas trabalhando e não vão ganhar centavos com o seu trabalho, as próprias mutretas e conchavos no mundo da música, seja ela mainstream, underground. Quanto vocês acham que as bandas ganham? Quanto vocês acham que escritores e escritoras, ilustradores e ilustradoras ganham? E quanto ganham prestadoras e editoras? Exemplos 1000. Como vocês podem perceber, essa forma de desumanização
implica uma total desvalorização do ser, da arte, do eu. Eu sou chamada de egoísta algumas vezes aqui, outros istas que delícia, né? Mas tudo bem, fecha parênteses. Ou seja, gente, continua esse cerne que eu falei. Quem menos faz é quem mais quer e vai ganhar, porque não quer passar pelo sufoco da criação, porque demora, porque tem bloqueio, porque requer estudo e porque não dá joinhas em redes sociais. Agora una-se a isso as distrações, procrastinações que eu mencionei antes, as detrações, campanhas de perseguição e cancelamento. Quem é que vai querer criar jossa alguma? Mesmo as pessoas mais criativas? Aí é brabo, né? Mundinho distópico. Chegamos, já estamos vivendo. É aquela história, a gente pensa que se refere ao futuro. Refere-se ao presente. Pergunta sincerona, você autorizaria isso, caso você aí seja criador, criadora de algo, artista? Autorizaria referente a alguma pessoa amada, achando que ele ou ela ficaria feliz? Mas já disse um sábio filósofo mexicano, chihuahuenho, se vocês ouvirem no original, o catarinense da dublagem, quando a fome aperta, a vergonha afrouxa. Na boa, sério que vocês acham que isso é causa de fome? Tá mais pra ganância e, em muitos casos, atender anseios de um público cada vez mais mimado e infantilizado e que não vai saber lidar com coisas tipo finitude. Gente, a gente não pode, por exemplo, aqui falar o nome dela, porque, não sei, agora tem gente adulta achando que vai virar estrelinha. Mas eu sonhava em ouvir artista tal, cantando tal e tal música, ou tal quadro sendo pintado. Deixa eu te contar um negócio. Artista, seja da área que for, não é nosso empregado ou empregada ou bobo da corte. Se calhar da gente gostar da arte que aquela pessoa produziu, que bom! Se além de bom ou boa artista, ela ainda for uma pessoa bacana a nível pessoal, melhor ainda. E esse não é o propósito, é só uma feliz coincidência. Ou seja, resultado daquela tranqueira de cancelamentos que eu falei antes e mais um monte de coisa que eu já venho falando em vários vídeos. As pessoas, não, você tá exagerando. Tá bom. Então, meu povo, after all, não fiquem por aí enaltecendo Masters of Insanity, não queiram entrar numa time machine para fugir aí da tecnologia que se aproxima, não elejam computer gods. Mas onde fica o Angry Machines nisso tudo? Essa é a parte que eu espero não ver no meu tempo de vida, mas que a gente ainda vai ver, e isso é tenebroso. É tudo isso sendo usado para daqui a pouco criar falas de alguém e vídeos de pessoas fazendo e dizendo coisas que elas não apoiam. Mas daí prova-se que não foi. Pois é, mas até provar que o nariz do porquinho não é tomada, muita gente já vai ter ido fazer Jane com o Cliff Burton. E saibam que é justamente algo triste, em alguns casos, né? A nossa inerente finitude que torna a criatividade ainda mais preciosa e a arte ainda mais digna de ser apreciada. E para quem gosta de justas homenagens aos clássicos, sem abrir mão de roupagens mais atuais, eu anuncio que eu comecei um projeto em 10 de junho, já tive vários leitores e leitoras beta que me deram repercussões das mais positivas, chamado Noite no Caverna. Causos metálicos, bizarros e fantásticos, e ao longo aí dos próximos meses eu vou atualizando vocês. Eu confesso que eu estou adorando escrever, e se liguem aí e ajudem a compartilhar, porque vai ser bacana pra caramba. Esse foi o jeito que eu encontrei de reviver Álvares de Azevedo, ou Manuel Antônio Álvares de Azevedo, lembrem-se do nome dele quando lerem, de uma maneira que eu considero ética, respeitosa e ainda unindo a esta paixão que eu tenho, que é o heavy metal. Lembre-se de outro sábio: make good art e apoiem boa arte, também seja ela qual for, na plataforma que for, de preferência independente, porque boa arte requer tempo, requer sentimento, não combina com indústria, pensamento massivo, produção em escala. Grata a você que assistiu até aqui, forte abraço e David Zenia.